Muitas vezes me perguntam se eu sou médico, ou melhor, na situação que surge essa pergunta você também é médico? Aí eu digo, eu também sou médico, que a resposta é exatamente isso. Eu não me vejo como médico 24 horas do dia, eu sou um médico também. Eu sou pai, eu sou colega de futebol, eu sou amigo do bairro, eu sou seu Edu, às vezes que a pessoa acha que eu sou médico e me chama de doutor Edu, aí eu falo, ou chama de Edu ou de doutor Rocha. Por que eu acredito que as pessoas, os médicos, não deveriam se ver ou se mostrar médicos 100% do tempo? Eu tenho essa sorte de ser assim, porque isso aproxima as pessoas. Ou ao contrário, quando você é médico, doutor o tempo todo, você se afasta das pessoas. E numa profissão que você tem como qualidade principal gostar de pessoas, cuidar de pessoas, como é que você pode se afastar das pessoas? Então, quanto mais próximo das pessoas você for, melhor. Então, o que é que eu sou? Eu sou médico, sou professor, sou peladeiro, jogo bola, batuqueiro, e muitas outras coisas, mas baseadas numa curiosidade, minha personalidade de muitas curiosidades, e isso, de alguma forma, moldou minha formação. Minha carreira foi muito moldada pela minha curiosidade, e como acho que a maioria das pessoas, as características principais do indivíduo se refletem no caminho profissional. No meu caso, eu venho de uma família com baixos recursos, não é uma família muito pobre, mas uma família de classe média baixa, e eu sempre sonhei em viajar. A gente vai ter que voltar aos anos 70, no final dos anos 60, início dos anos 70, e o meu sonho era andar de avião, fazer uma viagem internacional, o que eu só consegui fazer pela primeira vez aos 18 anos de idade. Minha filha mais nova viajou pela primeira vez com 2 meses, a mais velha com 6 meses. Então, e eu me casei com uma enfermeira francesa, onde eu fiz minha residência na França. Então, essa vontade de viajar, de conhecer o mundo, foi muito importante, porque a última coisa que eu queria fazer era me formar num lugar, estudar naquele lugar, fazer o que fosse, mestrado, doutorado, etc., e ser professor daquele lugar. Curiosamente, eu fui aluno da UFRJ e hoje sou professor da UFRJ. Mas entre um local, eu fui e voltei várias vezes, até nesse momento, como eu acabei de falar, estou de licença da UFRJ, mostrando que, às vezes, a distância entre dois pontos é uma linha infinita. Porque basta você ir naquele sentido, aí você dá um desvio, aí volta, quase uma coisa de fractales, matemática, não tem fim. Aquela pergunta clássica de matemática, qual o tamanho da Inglaterra? Infinito, porque depende do nível de detalhamento que a gente vai no contorno dessa ilha. Se a gente for em cada curvinha, cada rocha, não tem fim, cada microcosmo. Eu decidi fazer medicina aos 5 anos de idade, isso é o que a minha mãe me conta, em 1967, quando o Christian Barnard fez o primeiro transplante de coração na África do Sul. Essa história eu tinha me esquecido, mas já na adolescência as pessoas me perguntavam o que eu queria fazer, eu dizia que queria ser médico. Quando eu entrei na faculdade, após o vestibular, como sempre, muito competitivo, na UFRJ, no segundo período, eu vi um eletrocardiograma pela primeira vez e fiquei fascinado pelo coração. Eu falei, não, eu quero ser cardiologista, não sabendo ou não lembrando que o drive principal, a motivação era o transplante cardíaco. Até o 12º período eu queria ser cardiologista, e no 12º período, como eu tinha uma certa facilidade para línguas, eu já estudava inglês e alemão, eu decidi mandar cartas para universidades na Alemanha e fui aceito, ainda aluno, para fazer um estágio, internato, ano prático, Praktisches Jahr, na Universidade de Hannover. E fui para Hannover, o que foi marcante na minha vida. Então, mais uma vez, a viagem levando a minha carreira. E só como curiosidade, entre eu ter passado no vestibular e entrado, eu fui para os Estados Unidos, foi quando eu peguei pela primeira vez o avião, aos 18 anos, fazer um intercâmbio de 6 meses no Texas, onde meu inglês melhorou, que ajudou muito na minha carreira. Durante a faculdade, em 2 períodos, em 82 e 85, voltei para os Estados Unidos, no primeiro para fazer um estágio num rancho no Texas, vacinando gado e construindo uma casa no inverno, meio que trabalhador ilegal, espero que o Trump não me ouça.
E em 85 eu fui observar a emergência de um paramédicos, o programa de emergência em Seattle, que tinha um dos melhores programas de urgência do mundo. E que até hoje eu ficava impressionado com uma ambulância que conseguia controlar um sinal de rua no trânsito. Então foi um estágio fantástico de 3 meses. Estagiei também num hospital, ficava observando aí já no Texas, e eu brincando com meus amigos de futebol americano na neve, fraturei a mão. E o médico me perguntou, você pretende ser cirurgião? E eu estava meio na dúvida, eu era monitor de cirurgia na faculdade, aí eu falei assim, eu estou ainda na dúvida. Aí ele falou assim, você tem 15 minutos para decidir, porque se você for cirurgião, se você quiser ser cirurgião, eu vou te operar, porque essa fratura de metacarpo, né, pode ser limitante na tua capacidade. E aí eu decidi ser clínico. Era muito caro, eu não tinha dinheiro para pagar uma cirurgia nos Estados Unidos e acabei decidindo em 85 que seria então clínico. Aí voltando, fui para a Alemanha, eu fui o primeiro aluno da UFRJ a fazer um intercâmbio, o que hoje em dia é comum, né, o Ciências Sem Fronteiras, eu fiz no ano que eu estava me preparando para a residência. E todos os meus colegas me desaconselharam, a gente fazia estágio no CT do Andaraí, todos, eram os melhores alunos da turma com quem eu convivia, médicos que hoje são muito famosos, um professor de Johns Hopkins, outro professor da Yale, então, Rogério Lilienbaum, Antônio Wolff, outros famosos aqui no Brasil, Romeu Cortes Domingues, fundador do CDPI, presidente do Conselho do DASA, João Pantoja, diretor do Copa Star, e muitos outros, eu vou esquecer, lembrando das meninas, a Lilian Chega, muita gente da minha turma famosa, todos disseram, você está maluco? No ano da prova da residência você vai para a Alemanha? E eu falei, olha, se eu não for agora, quando é que eu vou? Eu não tinha uma família rica, eu queria conhecer, fui para a Alemanha e aquilo fez toda a diferença, não só na minha carreira profissional, mas na minha vida. Na Alemanha, eu fui fazer uma anamnese de uma paciente e que estava chorando, e ela me perguntou, eu perguntei para ela, desculpe, por que você está chorando? E ela falou assim, você não vai me entender. Aí eu fiquei meio ofendido, eu falei, se a senhora falar devagar, eu entendo. Ela, não, meu filho, desculpe, seu alemão é ótimo, mas é que você não vai entender por que eu estou chorando. Eu era uma pessoa como você, tinha uma vida normal, até que eu tive um problema nos rins e tive que fazer hemodiálise para substituir a função dos rins. E na época eu não era um aluno assim que tinha visto tudo com muito interesse, não lembro da nefrologia, não tinha marcado na minha carreira. Aí quando ela falou de diálise, ela falou assim, e eu fiz um transplante. E eu recebi um órgão que me salvou a vida. Eu tive uma nova vida. Fui capaz de ter filhos, eu voltava a fazer as coisas que eu não podia mais fazer. Isso durou alguns anos e hoje eu recebi a notícia que eu estou perdendo esse órgão e que eu vou voltar para a hemodiálise. Aí eu chorei. Né? Eu saí dali, fiquei muito abalado. E aquilo abalou de um jeito que eu não sabia explicar, muito mais do que outras anamneses que eu tinha feito. E naquele dia eu falei assim, não, é isso que eu quero fazer transplante de órgãos. Eu não lembrava da história dos 5 anos de idade. E nessa hora eu falei assim, bom, o que eu posso voltar para o Brasil e fazer transplante? Tinha várias especialidades, cirurgia cardíaca, mas o Brasil fazia poucos transplantes, estamos em 86. Quando eu voltei, conversei com um grande mentor, um grande amigo hoje em dia, que é o professor Zé Suassuna. Na época o Zezinho, voltando de Londres, nos encontramos tomando um suco, numa típica reunião onde a gente toma grandes decisões, tomamos um suco em frente ao Antônio Pedro, onde ele trabalhava. Ele falou, Eduardo, se você quer fazer transplante renal, nefrologia, vai para Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, acho que tinha um 4º lugar, ou Rio de Janeiro, porque esses lugares estão mais à frente em relação ao transplante. Aqui o Rio a gente não está tão bem assim, etc. Aí eu pensei, tinha uma namorada aqui no Rio, eu falei, não, acho que eu vou fazer no Rio de Janeiro mesmo, que talvez seja, mais uma vez, aquela escolha de nem sempre a gente precisa estar no melhor lugar para fazer a melhor carreira, e se a gente olhar do ponto de vista empresarial, muitas vezes a oportunidade está ali onde tem um trabalho a ser feito. E aí, muitos anos depois, eu tive a oportunidade de contribuir, aí já foi 2010, ou seja, muitos anos depois, para melhorar o sistema de doação de órgãos do Rio, que acabou marcando em parte a minha carreira. Mas muito em torno de decisões que, obviamente, muita dúvida naquela hora, o que eu faço? Vou para aqui, vou para lá. E as viagens me ensinaram, assim, talvez minha mãe, eu acabei não falando da influência dos meus pais, minha mãe sendo nordestina, tendo nascido no interior da Paraíba, uma cidade chamada Areia, que eu voltei e fui lá conhecer.
neta de um português imigrante da Universidade de Coimbra, que era músico, né, e daí influências musicais. Meu pai veio na fronteira do Rio Grande do Sul com o Brasil com o Uruguai, a 60 quilômetros de Melo, cidade do Uruguai, chamada. Ele nasceu em Bagé. Então, dois migrantes brasileiros que se encontraram no Rio de Janeiro, se casaram e a gente viajou muito, São Paulo, etc. Então, as viagens marcaram muito a minha carreira. Então, voltando, resumidamente, eu me formei médico, já viajando durante a faculdade, e a partir da formatura eu fiz a residência em nefrologia da UERJ, tendo visto, acreditem, após 3 anos de residência, 3 transplantes do doador falecido. Doador vivo, alguns, muitos. E eu pensava, não, eu tenho que aprender do doador falecido, e aí surgiu a oportunidade de ir para a França. Indo para a França, onde o Hospital Necker sempre foi uma referência, ali eu realmente me encontrei na Disney World para as crianças. Vi muitos transplantes falecidos, tive orientação do professor Henri Kreis, que era o chefe de serviço, encontrei um brasileiro, Henri Campos, que hoje é reitor da Universidade Federal do Ceará, foi um grande mentor no Brasil, brasileiro na França. Tive a oportunidade de conhecer grandes personalidades, o professor Hamburger, que foi o fundador da nefrologia, ele já estava aposentado, mas frequentava a biblioteca do Necker. Sentei ao lado do Berger, quem descreveu a nefropatia por IgA, que estava nas sessões anatomo-clínicas. E ali eu vi um mundo, se eu pudesse comparar, eu vivi naquela época, coisa que talvez não seja mais necessária para os alunos de medicina de agora, eu vivi como jogador de futebol que vai jogar na Champions League. Eu estava entre os grandes. E é isso que também foi outra coisa que eu sempre quis. Eu sempre quis estar rodeado de pessoas melhores do que eu, sem medo de fracasso, quer dizer, com os medos naturais de fracasso, mas aquilo me estimulou a ser sempre um médico melhor. E até hoje eu procuro sempre estar rodeado de pessoas que sejam bons profissionais. E o curioso é que hoje os melhores profissionais, talvez seja a questão da curva do tempo, são os mais jovens. Então eu procuro estar rodeado de mais jovens, o que até me dá muito, talvez um ar jovial. Eu procuro estar rodeado de mais jovens, que é com os mais jovens que a gente aprende mais. Então o meu conselho para os médicos mais velhos é cerque-se dos médicos mais novos, porque a medicina está mudando muito, a gente tem muito para aprender e provavelmente não vai ser com os professores mais velhos que a gente vai aprender. A maioria está se aposentando, etc. Então, já dando uma dica para onde eu estou indo. Meus arrependimentos na área profissional são quase todos ligados à relação médico-paciente. Não são poucos os pacientes com quem eu poderia ter tido uma interação melhor, seja por questões técnicas, seja por um diagnóstico que estava ali e eu, por algum motivo, não fiquei atento. E como toda decisão médica, eu acho que é pouco provável que exista um médico que lide com pacientes que não tem aquele arrependimento de, nossa, podia ter feito esse diagnóstico mais cedo ou melhor. E não é sempre a perda do paciente no sentido médico, a morte ou a doença crônica, etc. Óbvio que isso dói. Mas o que mais dói é a perda do relacionamento com o paciente, e isso acontece no público e no privado. Então, eu tenho a experiência de ter tido ótimos relacionamentos com os pacientes, intensos, e é sempre triste quando a gente vê que o paciente não está mais vindo por algum motivo. E às vezes é por isso. Então, esse dá um arrependimento. Como eu sou professor também, às vezes a gente se arrepende de não ter dado uma melhor aula. E isso é bem mais frequente, felizmente, do que... Eu não sei se felizmente, mas quando a relação médico-paciente a gente se arrepende, dói bastante. Uma aula a gente tem a oportunidade, eventualmente, de recuperar, sabendo que os alunos que vão assisti-la não vão assistir aquela melhor aula. Mas aula e o ensino é uma das áreas que a gente, sem dúvida, tem sempre como melhorar, como evoluir. E aí é técnica, acho que como a aula envolve uma parte da nossa profissão que é performática, essa performance, ela, como um ator que vai ficando mais velho, eu acho que ela vai ficando melhor. Muitos dos bons atores, muitos já nascem bons atores, mas vão melhorando conforme vão ficando mais velhos. Atualmente, a gente deve considerar que eu estou com 57 anos, vou fazer esse ano. O meu tempo é dividido da forma que um senhor de 57 anos organiza o seu tempo.
eu tenho mais tempo para algumas atividades que eu sempre quis fazer, sempre tive curiosidade e dei a sorte de não ter que abandoná-las durante todo esse percurso. São 33 anos de formado esse ano. Como é que eu organizo meu tempo na semana? Tem duas atividades que para mim são essenciais e eu só vou perdê-las se eu não puder mesmo. Terça-feira à noite eu batuco no monobloco e quarta-feira eu jogo futebol. Essas atividades essenciais da semana, porque sem elas eu não vou ter equilíbrio mental, que é necessário para lidar com pessoas, para estudar, para fazer todas as outras atividades mais relacionadas à prática médica. Então, quando eu sento para entrevistar ou começar a atender um paciente, eu tenho que estar relaxado, eu tenho que estar concentrado, ou melhor, quanto mais concentrado eu estiver, mais relaxado eu estiver, o paciente vai se beneficiar. Ele vai sentir que eu estou bem e aí vai ter esse um papo natural. De manhã, agora sendo bem específico, como é que é o meu dia típico? De manhã, atualmente, eu acordo mais cedo para caminhar na praia 30 minutos, que é uma atividade essencial onde eu programo o meu dia, olho a natureza. O Rio de Janeiro tem esse privilégio de ser uma cidade linda. Caminho na praia, ali se eu tiver um problema mais específico, eu reflito sobre ele, já organizo como é que vai ser aquela jornada daquele dia, e a partir daí é um dia típico de médico. Se eu estiver, com detalhe, nesse momento eu estou de licença da universidade, mas normalmente eu vou às manhãs à universidade, parte da tarde muitas vezes eu tenho uma atividade mais prática, e o consultório eu faço ao final do turno. Mas atualmente eu tenho tido um pouco mais de tempo para atividade de coordenação de nefrologia com o grupo onde eu trabalho, e caminho na praia, vou para os hospitais, à tarde eventualmente posso ter consultório, tenho muitas reuniões, sabendo que eu detesto reuniões. Minha reunião típica é assim: quer conversar sobre o assunto? Então vamos caminhando até ali, vamos dar uma volta até ali, no caminho a gente já conversa, porque reuniões formais, sentados à mesa, para discutir muitas coisas, eu sou meio avesso. Eu tento, no máximo possível, dedicar um tempo à minha família. Tenho duas filhas maravilhosas, 25 e 21 anos, Marina e Júlia. Tenho minha esposa que está se formando, está na terceira profissão, o que já mostra que na família a gente não tem problema nenhum de mudar de carreira, de projetos. A gente está sempre incentivando a inovação. Então, meu dia, talvez de uma forma resumida, não tem muita repetitividade, e com isso eu tenho pouca rotina, rigidez na rotina, o que permite que eu siga o livre pensar e livre praticar. Eu falei anteriormente, la vita è adesso. Então, a revolução, a mudança já está acontecendo. E internamente essa revolução, eu já estou dentro dela. Eu gosto muito de tecnologia, sem ser um nerd de tecnologia, mal lido com o computador. Minhas filhas ficam zoando que eu teclo lentamente no celular, mas eu uso o celular o tempo todo. Sou um apoiador da telemedicina. Acho que nós já fazemos telemedicina, mas quando bota o nome telemedicina e diz que vai fazer uma consulta à distância, muitas pessoas ficam assustadas. Eu continuo viajando, então, portanto, a telemedicina só vai me beneficiar. E são vários exemplos de como a relação médico-paciente vai mudar. O que eu mais gosto de fazer é mudar, e inovar e tentar melhorar. E, portanto, as ferramentas estão bem disponíveis. Nesse momento, até o momento, eu dei aula, e com isso eu consegui ajudar e influenciar alguns alunos, e que agora muitos já são médicos, e bons médicos, excelentes médicos. Eu fico muito orgulhoso disso. Mas novamente, talvez eu ande meio saudosista, mas essa semana eu perdi um amigo que eu não tive muita oportunidade de conhecer, mas nos poucos encontros em que nós tivemos, nós conversamos muito, que foi o Ricardo Boechat. E o Boechat me contou, isso num almoço maravilhoso, antes de eu assumir o cargo de coordenador estadual de transplantes, consultei 3 pessoas importantes. Minha esposa, consultei meu advogado e consultei Boechat, porque eu tinha muito receio que a exposição de mídia desse cargo ligado ao governo e ligado à política, né? Lembrando que o meu governador, na época, era o Sérgio Cabral, já havia rumores de que, olha, esse governo é um lugar perigoso para você entrar, e eu acreditei no sonho que foi apresentado e sabia da necessidade de melhorar o transplante no Rio de Janeiro. Então eu aceitei esse desafio. Fui conversar com o Boechat, almoçamos longamente em São Paulo durante 3 horas, e ele me falou uma coisa: Eduardo,
estou com 60 e poucos anos na época. Eu sou um jornalista bem-sucedido, independente, tem poucos jornalistas, eu creio, que atingiram a posição que eu tenho hoje, em que eu posso ser quem eu sou e fazer o que eu faço. Isso é inspirador. Quando eu vi isso, eu falei, olha, eu adoraria fazer isso na medicina, e esse é o caminho que eu estou seguindo. E o que é que ele falou que foi marcante para ele, que acabou sendo marcante justamente quando eu ocupei a função de coordenador estadual de transplantes? Ele falou que ele era um jornalista de redação. Na época do Ibrahim Suede, paletó nas costas, cigarro, fechando pauta até 11 da noite, muito uísque, muito cigarro. E o jornalismo, naquela época, atingia muita gente, mas principalmente pessoas que tinham acesso ao jornal, pessoas que liam. Isso, de alguma forma, é restritivo. Quando ele descobriu o rádio, ele foi para o rádio, na Band News FM, Bandeirantes, ele ficou impressionado com a força do rádio, com a potência de atingir muita gente, influenciar muita gente na hora. Então ele falou assim, é impressionante como ele passou a fazer o que ele queria, e ele era alguém que gostava muito de gente, não conheci ninguém que não gosta do Boechat, a morte dele foi muito comovente, porque todo mundo gostava dele, era um cara unanimidade. E era crítico, ele não queria agradar as pessoas, ele agradava muita gente, mas sem querer agradar. Ele não tinha problemas de dizer o que os franceses chamar um gato de gato. Se ele via algo errado, o rei está nu, então ele dizia, sem receio, com alguns processos nas costas, etc. No meu caso, a experiência de coordenação estadual de transplantes me mostrou que eu posso influenciar a vida de muita gente num cargo de gestão, e não somente atrás de um consultório, atrás de uma sala de aula, onde você já influencia muita gente. Mas o que mais me fascinou foi, eu posso fazer mais. Então, onde é que eu quero fazer mais hoje? Um ramo é a educação. Mas eu não quero educar ou treinar somente profissionais de saúde, técnicos. Eu já faço isso e espero continuar dando aula para médicos, para alunos. Eu quero educar gente. Então, eu tenho um programa de rádio, estou engatilhado, talvez agora com a perda do Boechat me estimule a fazer mais uma coisa dedicada a isso, mais uma das atividades que eu não tenho capacidade, não sou um bom locutor, não sei como vou fazer, mas tenho já um projeto em mente que se chama Santé, que é uma brincadeira entre o som, eu gosto muito de música, santé, em francês, que é saúde, então esse Santé vai ser um podcast que vai falar sobre música e saúde e discutir assuntos interligados à música, e tem muita letra de música aí que fala de saúde, e eu espero atingir muita gente ouvindo, trocando ideias. Vai ser um programa de entrevista que eu vou chamar pessoas famosas que eu admiro, nem todos médicos, mas muitas pessoas com projetos na área de saúde que podem influenciar muita gente. Esse é um dos projetos. E outro projeto é atender um número maior de pessoas. Então, aí entra a telemedicina. Eu hoje não sei quantas pessoas eu atendo por semana, mas são poucas. E quando a gente fala de, eventualmente, um consultório, ou mesmo num hospital universitário, que o acesso é difícil, a gente atende pouca gente. Eu quero atender muito mais gente usando as ferramentas tecnológicas e, portanto, telemedicina. Quero que a minha consulta, eu adoraria que a minha consulta custasse 20 vezes mais barato, 10 vezes mais barato, e eu visse 100 pessoas a mais. Eu vou influenciar muito mais gente e talvez compensar o volume, por volume, o rendimento que eu preciso para viver. Que minha ambição não é ficar rico, não fiz medicina para ficar rico, e o dinheiro que vem atrás da medicina é muito bem-vindo, como qualquer profissão bem remunerada. Na minha tese de mestrado, a gente costuma fazer uma dedicatória no início, né, e uma citação. Eu fiz uma citação, aliás, duas, juntando duas letras que foram, acho que uma escrita por ele e outra interpretada pelo Renato Russo, da Legião Urbana. E na primeira, como eu me sinto e sou um descendente de índios, do lado de pai e de mãe, eu citei parte da letra de Índios, dizendo: o futuro não é mais como era antigamente. E eu emendo com uma interpretação de um disco italiano, em que ele diz: perché la vita è adesso, a vida é agora. Então, essa é a minha citação. E é exatamente como eu me sinto agora. Eu acho que, sem dúvida, o futuro não será como era antigamente, não é como nós imaginávamos, mas eu acho que vai ser muito melhor. Eu tenho convicção de que o futuro será melhor para os médicos,
mas melhor ainda para os usuários, né, para os pacientes. Porque a relação médico-paciente vai mudar, ela vai necessariamente ser mais intensa, mais humana, querendo os médicos ou não. Os médicos que não se adaptarem a essas mudanças ficarão no meio do caminho. E os pacientes, seja pela visão empresarial, visão do paciente como usuário do serviço de saúde, seja pela visão do sofrimento e da assistência, os mecanismos existentes, a avaliação de qualidade do médico que o atende. Hoje a gente vai em um restaurante, hoje mesmo eu almocei num restaurante, no final veio a conta com uma pesquisa de satisfação. Coisa que, imagine no passado, um médico ser submetido a se o paciente gostou ou não gostou da consulta por um critério de pontos, estrelinhas, e ele ser classificado como um motorista de Uber. E muitos, certamente, ao me ouvir falar isso, vão dizer, mas que absurdo, nós somos médicos. Então, o médico tem que ser avaliado por critérios objetivos. E quem melhor para avaliar os médicos do que os usuários? Mas um paciente não sabe dizer se aquele tratamento, porque um médico pode ser charlatão se ele se vestir bem e falar bem, e vai enganar um monte de gente. Não vai enganar, porque essa parte técnica vai ser substituída progressivamente ou complementada pela inteligência artificial. Então, o diagnóstico em si não vai ser o ponto forte do médico. Nós fomos formados, e a geração mais velha do que eu foi formada da seguinte forma: o bom médico é o que sabe fazer um bom exame físico, um bom diagnóstico e sabe utilizar as ferramentas técnicas de uma forma brilhante. E, com isso, ter bons resultados. O cirurgião que opera bem, o clínico que faz o bom diagnóstico, o bom tratamento, que indica o antibiótico certo. Mas isso vai ser padrão. Todo mundo vai ser capaz de fazer isso. O que vai fazer a diferença entre o bom profissional e o mau profissional, ou o melhor profissional, vai ser algo relacionado às características de relacionamento humanos. E nisso a gente tem muito para melhorar, felizmente. Por isso que eu estou muito otimista. Então, eu vejo um mundo, uma medicina cada vez mais tecnológica e muito mais humana, graças justamente a essa capacidade que a gente tem de... Só temos 24 horas no dia, né? Então a gente vai dedicar mais tempo aos relacionamentos. A formação médica vai mudar com certeza e seremos melhores médicos e melhores pacientes. Para os alunos de medicina que me perguntam, às vezes, quando eu falo muito sobre capacidade de interagir com outras pessoas, e eu digo que ser médico, para mim, é gostar de gente e cuidar de gente. Mas nem todo mundo nasce com essa habilidade de gostar de gente e nem todo mundo tem habilidade para lidar com gente. Não é fácil. Tem os inatos, os que já têm... É só a gente pensar em torno da gente quem são os extrovertidos, os introvertidos, os tímidos, os exibidos, os ranzinhas, os mal-humorados. Dá para ser médico de qualquer jeito, tendo todas essas qualidades ou defeitos. Basta gostar ou tentar entender e gostar de gente. Então, qual o conselho que eu dou para os alunos? E quanto mais cedo, melhor. No meu caso, ajudou bastante. Eu comentei que duas das atividades principais que eu tenho na vida, que são rotinas sagradas, são a batucada e o futebol. Se a gente pensar, tirando o aspecto musical ou atlético, não sou grande atleta, dessas atividades, são atividades coletivas. Então, assim como aquele que anda de ônibus desde pequeno, e nisso acho que fui beneficiado em ser de uma família menos rica em material, mas muito rica de humano. Então, assim como quem anda de ônibus aprende mais cedo a conviver, ficando ali lutando pelo seu espaço, respeitando o lugar do outro, ficar sentado, ficar levantado, e eu sou da geração que o ônibus não tinha ar-condicionado. Jogar bola, batucar, são atividades que ensinam e muito a conviver. Batucar, o que é? Tocar no monobloco. Não é tocar um melhor que o outro, é tocar instrumentos diferentes no mesmo ritmo, o que não é fácil, parece ser fácil. E para fazer isso, envolve técnica, envolve disciplina, envolve ouvir, muito mais do que falar, e treinar e ir melhorando. É o que eu faço, toco no monobloco há 15 anos e é um grande prazer. E o futebol é a mesma coisa. Eu nunca atendi nenhum dos meus colegas, aliás, desculpe, atendi alguns de futebol em consulta, porque são poucos que têm problemas renais, acho que a turma está bem hidratada lá após o futebol. Mas a questão é,
eu saberia dizer as características de personalidade de todos eles, simplesmente por ter jogado bola com eles. E quem já jogou bola sabe que quando você está com a bola, você está com o poder. E o que você faz quando você tem o poder? Você mantém o poder, ou seja, vai driblando e segura a bola o máximo possível, como muitos jogadores famosos que a gente conhece. Você procura ver quem é o que está em melhor posição para receber a bola, que é a capacidade de dar oportunidade a quem está melhor posicionado do que você. Será que aquele garoto... E outra coisa, eu jogo uma pelada em que tem gente que vai dos 17 anos aos 60 e muitos, eu estou chegando entre os mais velhos. Ali, a gente tem que, num tempo muito rápido, tomar decisões relacionadas à oportunidade. Passo a bola para o meu amigo, chuto para o gol, tento aquele drible incrível. E quanto a drible, eu também tenho uma ideia, que é o seguinte, um amigo meu outro dia no futebol falou assim, se eu não for tentar aquele drible aqui, eu vou tentar onde? Então é ousadia. Ousar aquilo que não foi feito ainda, ousar ir por um caminho de formação ou médica que ainda não foi feito, é maravilhoso. Então, eu estimulo sempre a ousadia, mas principalmente prática de grupo. Ser médico é cuidar de gente, e para cuidar de gente a gente tem que gostar de gente. E nada melhor do que conviver com gente para gostar.